Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bia Vida. Hoje uma aulinha sobre herança dos cromossomos sexuais, galera. Vamos analisar do ponto de vista genético como ocorre a transmissão das características vinculadas aos cromossomos sexuais. Vem comigo aqui. Olha lá. Primeiro, que a determinação sexual do indivíduo, ela se inicia quando? No processo de reprodução. Quando o espermatozoide e óvulos se juntam, ocorre a determinação sexual na maioria dos organismos, ok? Existem organismos cuja determinação sexual acontece por variações ambientais. Então, como a gente analisa a determinação cromossômica, isso acontece na maioria dos casos durante o processo de reprodução sexual. Agora, na maioria das espécies, existe um conjunto cromossômico separado em dois grupos. Que conjuntos cromossômicos são esses? Só para a gente puxar um pouquinho lá. São os alossomos ou os autossomos ou somáticos e os sexuais ou alossomos. Ou seja, dentro do nosso organismo, nós temos um conjunto de cromossomos chamados autossomos e um conjunto de cromossomos chamados de sexuais. Tanto que, para ilustrar para vocês, o nosso organismo possui 46 cromossomos, dos quais 44 são autossomos e 2 que são sexuais. Qual é a diferença entre eles? Os autossomos são cromossomos presentes igualmente em células de ambos os sexos. Ou seja, esses cromossomos, que são iguais tanto no masculino como no feminino, possuem alelos que determinam características que não influenciam no sexo, que não têm interferência sexual. Por exemplo, se você é destro ou canhoto, cor do seu olho, cor do seu cabelo, coisas desse jeito. Já os cromossomos sexuais variam entre sexos e diferenciam células masculinas e femininas, ou seja, são os cromossomos sexuais que vão determinar as diferenças entre masculino e feminino. Tranquilo isso aí? Legal. A diferenciação sexual, ela vai ser determinada justamente por esse par de cromossomos sexuais, que varia muito de acordo com o organismo. Tanto que existe, de maneira básica, 4 sistemas que atuam na determinação sexual. Esses sistemas são o XY, o X0, o ZW e o Z0. Onde nós montamos essa tabela mostrando os indivíduos homogaméticos e os indivíduos heterogaméticos para cada sistema. Entendam, indivíduo homogamético é aquele que produz gametas iguais quanto ao cromossomo sexual. Indivíduos heterogaméticos são aqueles que produzem gametas distintos quanto ao cromossomo sexual. O sistema X0 é aquele presente nos seres humanos, onde a fêmea só possui 2 cópias do cromossomo X, ou seja, no óvulo das fêmeas ela só poderá ter indivíduos do sexo feminino, enquanto que quem determina o sexo do embrião é o indivíduo masculino, pois ele é o heterogamético. O homem produz espermatozoides com cromossomo X e espermatozoides com cromossomo Y, ok? O sistema X0, ele acontece na maioria dos insetos, onde a fêmea é homogamética XX e o macho é heterogamético X0. Esse zero significa que só existe um cromossomo sexual, o X, se você tem 2 cópias ou uma cópia desses elementos, ok? O ZW, que é o que acontece na maioria das aves, onde, nesse caso, o macho é o homogamético e a fêmea é o heterogamético, e o Z0, que é em alguns insetos e em alguns répteis, onde também o macho é homogamético e a fêmea é heterogamético. Cuidados importantes no vestibular. Cuidado com o ZW, porque às vezes eles pegam uma questão de algumas espécies de aves e eles colocam a fêmea, só que eles citam isso para vocês no enunciado, beleza? E a questão do sistema XY, que a gente vai falar agora, a determinação sexual em seres humanos. Essa determinação, ela acontece e segue seguindo o sistema XY, onde o cromossomo X, ele é um cromossomo classificado como submetacêntrico, enquanto que o cromossomo Y é um cromossomo classificado como acrocêntrico. Não lembra o que é isso? Tem uma aulinha aí no Bio é Vida para vocês sobre núcleo celular e lá nós falamos sobre classificação dos cromossomos. Assiste lá pra gente, ok? Caso você não se lembre disso, anota aí para você assistir lá a aula sobre núcleo celular, beleza? Eu vou trazer aqui embaixo para vocês o cariótipo
dos indivíduos. O primeiro cariótipo é um indivíduo homem, porque ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Uma cópia do X e uma cópia do Y. Perceba que o cromossomo X é um cromossomo grande, submetacêntrico. Normalmente ele está entre o tamanho do cromossomo 6 e o tamanho do cromossomo 7. Já o cromossomo Y é um cromossomozinho bem pequeno, acrocêntrico. Ele é um dos menores cromossomos que nós temos. O outro cariótipo é um cariótipo de uma mulher do sexo feminino. Ela tem duas cópias do cromossomo X. Nós utilizamos o cariótipo para identificar as características cromossômicas do indivíduo, o tamanho do cromossomo, quantidade de cromossomo, a questão sexual desses indivíduos, beleza? Agora, isso aqui é importante, esse esquemazinho eu utilizo muito para vocês entenderem uma questão que é o seguinte. O homem, ele é o heterogamético, ele tem espermatozoides com cromossomo X e espermatozoides com cromossomo Y. Portanto, quem determina o sexo é ele. Se ele encaminhar o cromossomo X, nasce uma menina. Se ele encaminhar o cromossomo Y, nasce um menino. Quem determina é ele, porque a mulher ela é homogamética, ela só tem cromossomo X. Então, um X das meninas vem da mãe, um X dos meninos vem da mãe. Com certeza vem da mãe, beleza? Lembra, se você é menino, o seu Y veio do pai. Você obrigatoriamente recebeu o Y do pai. E o seu X veio da sua mãe. Se você é menina, um X do pai e um X da mãe. Ok? Agora, quais são os tipos de herança sexual que vão existir pra gente ligado ao cromossomo sexual? Olha lá. Aqui nós temos a seguinte situação. Um esboço dos dois cromossomos sexuais. Essa parte que está aqui pintada, ela representa uma região homóloga de X e Y. O que significa dizer que alelos que estão aqui também encontram seu referencial aqui. Ou seja, eles não vão, na maioria das vezes, ser influenciados a sua expressão pela questão sexual. O que vai nos importar são os fatores acima. Por exemplo, um alelo que esteja na região não homóloga de X. Eu adoro o meu cachorro vizinho, né? Au, 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 essa hora enquanto eu estou aqui para vocês. Galera, olha lá. Suponhamos que aqui exista um alelo azão, ok? Existe um alelo azão aí. Este alelo azão, ele está presente na região não homóloga do X. Ele tem o seu referencial no Y? Não. Como ele não tem o seu referencial no Y, ele só está presente no cromossomo X. Alelos que estão nessa região seguem a chamada herança ligada ao sexo. É a herança que leva em consideração alelos na região não homóloga de X. Portanto, mulheres sempre vão possuir duas cópias desse alelo, enquanto homens sempre vão possuir apenas uma cópia desse alelo. Beleza? Cuidado com isso. Na herança ligada ao sexo, a mulher sempre vai ter duas cópias do alelo, porque ela é XX, e o homem sempre vai ter um. Agora, imagine um alelo Bzão aqui, ó, localizado na região não homóloga de Y. Ele tem o seu referencial em X? Não. Significa dizer que esse alelo somente está no cromossomo Y. Significa dizer que é um alelo exclusivo do homem, o que nos gera a chamada herança restrita ao sexo. É uma herança que só vai estar vinculada ao homem, ok? Tanto que é nessa região que existe um gene chamado SRY. É o gene da determinação sexual. Esse gene é o que vai determinar o quê? É ele que vai determinar a formação da estrutura e o amadurecimento da estrutura reprodutiva, como, por exemplo, a diferenciação dos testículos no indivíduo. Beleza? É o SRY nessa questão. Tranquilo isso aí, galera? De boa? Legal. Então vamos analisar um tipo de herança que é a herança ligada ao sexo. Como eu já disse para vocês, ela é determinada por genes localizados na região não homóloga de X. Ok? Significa que a mulher tem duas cópias e o homem tem uma cópia só. Atenção! O daltonismo é um exemplo de um caso de herança ligada ao sexo. Ela se caracteriza pela incapacidade na distinção de cores. Ou seja, uma pessoa daltônica, dependendo do seu grau, não distingue o verde do vermelho. Gente, o daltônico ele enxerga cores. Ele tem dificuldade no verde e no vermelho e os seus paralelos, essa é a sua questão. E claro, existem graduações. Ele é uma herança ligada ao sexo recessiva.
representada dessa forma. Gente, atenção, observação, pare e anota isso. Por que eu represento assim? Porque o alelo do daltonismo é o Dzinho, ela é recessiva. Só que ele está em qual cromossomo? No cromossomo X. Por isso eu tenho que representar X Dzinho, beleza? Por isso dessa representação. Eu não posso simplesmente representar o Dzinho. Eu tenho que deixar bem claro que é uma herança ligada ao sexo, que o alelo D está no cromossomo X, tá? Tanto que, do ponto de vista fenotípico e genotípico, o que nós temos? As mulheres têm 3 opções. Por quê? Porque elas têm 2 cópias do cromossomo X. Elas podem ser homozigotas dominantes, XDzão, XDzão, sendo então normais. Elas podem ser heterozigotas, sendo normais, porém portadoras. Portadoras do alelo Dzinho. Ou elas podem ser XDzinho, XDzinho, nesse caso daltônicas. Já o homem, ele só tem 2 possibilidades. Ou ele é XDzão Y, normal, ou ele é XDzinho Y, daltônico. Pausa. Por que não tem o Dzinho em cima do Y? Porque o Dzinho está no cromossomo X. É uma herança ligada ao sexo, região não homóloga do X. Então, por isso que eu não tenho o Dzinho. Lembra? Herança ligada ao sexo, o homem só possui uma cópia. Pergunta, se você é homem daltônico, de quem você herdou isso? Muito bem, você herdou da sua mãe. As heranças ligadas ao sexo no homem são herdadas a partir da mãe. Ok? Tranquilo? Se você não é daltônico, ou se você não sabe ser daltônico, eis um simples teste. Uma pessoa daltônica, ele não identifica o número que nós estamos evidenciando ali no meio. Eu não vou falar, porque senão o daltônico, uma pessoa que não sabe, ela não vai ter ação, ok? Então existe um número aí no meio que a pessoa daltônica ela não consegue distinguir, beleza? Um outro caso de herança ligada ao sexo é a hemofilia, caracterizada pela deficiência na coagulação sanguínea. Ou seja, a pessoa tem uma deficiência em processos, em substâncias que impedem a coagulação. Ela também é uma herança ligada ao sexo recessiva, o Hzinho no D, e segue da mesma forma que o daltonismo. A mulher normal, homozigota dominante, a heterozigota é normal portadora, e a mulher hemofílica, ela é homozigota recessiva. Enquanto o homem, ou ele é normal, ou ele é hemofílico. A hemofilia é uma incapacidade, é uma deficiência na coagulação do sangue, beleza? Cuidados com essa ação, é uma herança ligada ao sexo. Um outro tipo de herança ligada ao sexo, não é ligada ao sexo, um outro tipo de herança sexual é a herança influenciada pelo sexo. O que é isso? É uma herança vinculada a genes autossômicos. Autossômico então significa que não está nem no X, nem no Y. Porém, o efeito sofre influência dos hormônios sexuais que são determinados pelo X e pelo Y. Tanto que o comportamento diferente em cada sexo, ora agindo como dominante em um e como recessivo em outro. Existe uma variação de dominância. Existem alelos que são autossômicos, mas que dependendo do sexo, homem ou mulher, ele vai atuar ou como dominante ou recessivo. Nesse momento a gente fala que existe uma herança muito comum aí, influenciada pelo sexo, sabe? Aqui, ó, calvície, tá? A calvície, o ato da ausência capilar nas pessoas, está vinculado a isso. No homem, o alelo para a calvície age como dominante. Na mulher, ele age como recessivo, ok? No homem, age como dominante. Na mulher, age como recessivo. Tanto que nós mostramos a tabela. São os 3 genótipos possíveis. Czão, 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 Czinho, Czinho, Czinho. O homem, ele é calvo quando ele for Czão, Czão e Czão, Czinho. E não calvo, Czinho, Czinho. Como na mulher ele age como recessivo, a mulher só vai ser calvo quando tiver 2 cópias do Czão. Então, ela é não calva, e não calva quando ela for heterozigota, e quando ela for homozigota recessiva, ela também é não calva. Gente, ele é dominante no homem e recessivo na mulher. O homem heterozigota é calvo, a mulher heterozigota não é calva. É isso que você tem que pensar sempre. Beleza? Por isso que existe uma grande quantidade de mulheres não calvas e muito mais homens calvos. Afinal de contas, cabelo se fosse bom, né? Eu
Estou muito feliz com a minha calvície, adoro ela, muito bem, obrigado, graças a Deus, tá? Me gera assim, super tranquilo, ok? Vamos resolver exercíciozinhos rapidinho com a gente aqui. Considerando o alelo mutante Hzinho recessivo que condiciona a não produção do fator de coagulação 8 e, consequentemente, a hemofilia. Ele está falando da hemofilia, caracterizada por ser uma doença ligada ao cromossomo X. Pausa, parei aqui. Então, se eu já sei que ela é uma herança ligada no cromossomo X, eu já sei que ela é recessiva, então eu já coloco ali, ó, a hemofilia é XHzinho Y e normal XHzão. E eu tenho que mostrar isso porque ela é ligada ao X. Lembra? Homem uma cópia, mulheres duas cópias do cromossomo X. Qual seria a manifestação da hemofilia nos descendentes direto do cruzamento de um homem hemofílico? Homem hemofílico, XHzinho Y, tá lá, escrevi lá para vocês. E uma mulher portadora não hemofílica. Olha lá, escrevi para vocês. Então ele quer promover o cruzamento desse homem com esse genótipo, dessa mulher com esse genótipo. Vamos ao cruzamento. Olha lá comigo. XHzinho Y do homem, XHzão, XHzinho da mulher. Promovemos o cruzamento. O que nós temos de resultado? 1/4 dos descendentes, esse aí XHzão, XHzinho, é uma mulher normal, portadora. Nós temos 1/4 desse indivíduo, XHzão Y, é um homem normal. Nós temos lá, ó, XHzinho, XHzinho, é uma mulher hemofílica. Nós temos ali, ó, XHzinho Y, é um homem hemofílico. Essa é a relação que nós vamos ter nessa condição e nessa herança. Beleza? Tranquilo isso aí? Então vamos a esse exercíciozinho para a gente fechar. Misturei duas coisas, hein? Olha lá. Um homem destro e daltônico. Se ele é destro e daltônico, vou anotar isso aí. Casa-se com uma mulher destra e de visão normal para as cores. Anotei. O casal tem uma filha canhota e daltônica. Coloquei ali. Galera, vou parar aqui e vou tentar imaginar e analisar os possíveis genótipos, beleza? Destro e canhoto, tem alguma ligação sexual? Não, o cara é destro ou canhoto, independentemente do sexo. Como que eu vou saber quem é dominante ou recessivo? Olha lá. Casal que tem o mesmo fenótipo, tem um indivíduo com fenótipo distinto, o distinto é recessivo, canhoto é recessivo, os pais são heterozigotos, um Czinho do pai e um Czinho da mãe. Perfeito? Disso nós sabemos que o destro é dominante, Czão alguma coisa, e o canhoto é recessivo, Czinho, Czinho. Outra questão é o seguinte, o daltonismo é uma herança ligada ao sexo recessiva. Nós temos que saber isso e lembrar. Então nós já colocamos daltônico XDzinho, visão normal XDzão. Logo o homem daltônico XDzinho Y. A filha daltônica XDzinho, XDzinho. Então a mulher, ela é normal, ela é XDzão, mas se a filha é XDzinho, ela tem que mandar um para a filha, então ela é XDzão, XDzinho. Com isso, nós temos o genótipo do casal. Duas características, Czão, Czinho, XDzinho, Y, Czão, Czinho, XDzão, XDzinho. O que ele quer saber? A probabilidade de ter uma criança, independentemente do sexo, daltônica e destra. Anota ali o que ele quer. Probabilidade de ser daltônica e destra. O que a gente faz? Cruza gostoso, cruza delícia. Vamos lá. Czão, Czinho com Czão, Czinho. E eu quero a chance de ser destra. Destro é dominante. Tá ali, 3/4 pra gente. Agora, cruzo XDzão, XDzinho, XDzinho Y. Eu quero a chance de ser uma criança, independentemente do sexo, daltônica. Tá ali, ó. Daltônico, 2/4 aqui em cima de mim, aqui, ó. 2/4, meio. Então, eu tenho um é outro. Chance de ser daltônica, meio. Chance de ser destra, 3/4. Nas alternativas, alternativa correta, alternativa A para a nossa questão. Beleza? Tranquilo? Dá uma olhada, dá uma revisada. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, curta o nosso vídeo aí, tá? Siga o nosso canal, estou à disposição de vocês. É sempre um prazer imenso e uma satisfação enorme. Lembra sempre, Bio é Vida e Mateuzinho com vocês. Beijo e até a próxima.